Antes da Bíblia ser escrita, o povo do Oriente Médio, eles já tinham a imagem de um Deus criador. Só que era uma imagem bem distorcida. Era um Deus que tinha criado eles para viver como escravos. Na verdade, eles tinham a imagem de vários deuses, né? O Deus do fogo era um, da água era outro, do mar era outro. E que na época existia até sacrifício humano que era para satisfazer esses deuses. Sacrifício de criança. Então, eles tinham a imagem de um Deus totalmente diferente do verdadeiro Deus. Isso antes da Bíblia ser escrita. Então, qual foi o propósito da Bíblia? Através dos escribas judeus. Essa Bíblia que você tem dentro da sua casa, qual é o principal propósito dela? Deus, através dos escribas judaicos, veio mostrar que não era nada daquilo. Não queria sacrifício humano, que não existia vários deuses, que só existia um único Deus. Esse Deus era bem diferente. Importante lembrar que na cultura semita também a mulher era discriminada. Aí você vê que na criação da Bíblia, na Bíblia judaica, inspirada por Deus, Deus já coloca o valor na mulher, coloca de forma de igualdade com o homem. Ou seja, a Bíblia é um livro educativo. Então ela veio educar aquelas pessoas, mostrar quem era o verdadeiro Deus. Mas antes da Bíblia, a pessoa já tinha imagem. Eles já tinham ouvido falar da história do dilúvio, de um homem que se salvou do barco, de irmão que matou irmão, do jardim do Éden, mas era distorcido. Então a Bíblia ela veio corrigir. E a Bíblia, porque muitas pessoas pensam que a Bíblia já caiu pronta do céu. Não, foi escrita pelos escribas judaicos para corrigir essas histórias. Então a gente vê um Deus bem diferente nessa Bíblia que você tem dentro dessa casa, dentro da sua casa. Um motivo muito forte que havia na cultura semita, você pode, depois eu vou deixar aqui o site para você ver a história da criação nas escrituras originais que você vai descobrir. Então, uma questão muito pesada era que aquela cultura ela tinha sacrifício humano para servir os deuses. Então, Deus nunca, coisa horrível, Deus nunca pediu isso. Outra coisa também é que eles tinham a imagem de vários deuses. E a Bíblia judaica, inspirada por Deus, escrita pelos escribas judaicos, não existe só um único Deus. Que esse Deus, ele não criou com o propósito de lhe escravizar, que as pessoas naquela época, elas tinham como, Deus tinha criado elas como escravo, viviam como escravo, só para servir aquele Deus, ou aqueles deuses. Mas procurando resumir, gente, é muito semelhante ao que acontece hoje. Naquela época, as pessoas viviam com medo daqueles deuses que tinham criado. Tinha até sacrifício humano. Então as pessoas viviam com medo, achavam que os deuses tinham criado elas para viver como escravo. Muito semelhante ao que acontece hoje. Você vê que as pregações das igrejas hoje é uma pregação de escravizão. Você tem que viver escravo daquela pregação. Senão, tu vai para o inferno. Não precisa concordar com o que eu estou falando, mas vai estudar, pesquise, vá ler a Bíblia por conta própria. Muito semelhante. Então, Deus, através dos escribas judaicos, dos escribas judeus, veio escrever a Bíblia e corrigir, fazer uma correção. Mostrar quem realmente era o verdadeiro Deus. Qual foi o propósito que Deus nos criou. Nunca pediu sacrifício humano. Nunca colocou a mulher como para viver escrava, para viver sem valor. Isso a Bíblia vem corrigir. Que a história do dilúvio que eles tinham, de um homem que tinha escapado no barco,
ele veio corrigir através dos escribas judaicos. Qual é a principal mensagem lá? É de quem é justo, de quem é justo. De quem é justo vai receber uma recompensa, vai viver melhor. Gente, procure ler a Bíblia por conta própria. Procure ensinamento judaico. Mas só reforçando, a Bíblia, ela é um livro educativo. É um livro educativo, também divino. Mas o propósito ela veio fazer essa correção. Você pode até pesquisar, você procure um site, o Universo Monoteísta. Aí lá tem a história da criação nas escrituras originais. É um livro de Gênesis, a história da criação. Então, o propósito da Bíblia, ele é um livro educativo. Ele veio educar e mostrar quem era o verdadeiro Deus. Ele nunca é um livro de condenação. Condenação era o que as pessoas tinham em mente antes de conhecer a Bíblia. Eles tinham um Deus que era um Deus, um Deus que vivia escravizando, Deus terrorista. Eles viviam com medo. Então a Bíblia ela veio corrigir, mostrar quem é o verdadeiro Deus. Procure conhecer o verdadeiro Deus. Procure ler a Bíblia por conta própria. Só lembrando que a Bíblia é de Gênesis até Deuteronômio, livros históricos e profetas. Mas hoje é semelhante ao que acontecia antes das pessoas conhecer a Bíblia, antes das pessoas conhecer o verdadeiro Deus. Elas viviam com medo, elas tinham a imagem de Deus como um Deus, um Deus terrorista. Procure, veja na internet, você procura o site aí, Universo Monoteísta. Aí lá você procura a história da criação, livro de Gênesis, nas escrituras originais. Você vai descobrir o verdadeiro Deus, que não é esse Deus como as igrejas pregam. Deus que tem um dia marcado para jogar o mundo. Eu conheci agora uma pessoa que disse que Deus vai mandar enxofre lá do céu para queimar a terra. Olha a imagem que ele está passando de Deus, de um Deus ruim. E eu lhe garanto, Deus não é esse Deus ruim. Procure ler a Bíblia, procure ensinamento judaico. Não se esqueça, veja a história da criação, Universo Monoteísta, história da criação, livro de Gênesis nas escrituras originais. Procure ler a Bíblia por conta própria. A Bíblia, gente, só é de Gênesis até Deuteronômio, acabou a Bíblia. Vem os livros históricos e os profetas, que é justamente fazendo o comentário da Bíblia, dos 5 livros. Você vai ver que Deus é bem diferente do que já foi lhe apresentado.